Sejam bem-vindos. Esta é mais uma edição do programa Às Terças onde damos conta de um conjunto de temas que marcaram a atualidade nos últimos 15 dias, temas de ordem local, mas também regional. O Às Terças conta com a presença como comentadores residentes dos vereadores José Delgado e Hugo Cristóvão. Vamos então à conversa e começando desde logo por um tema que está a marcar a atualidade neste dia, tomada de posse de Maria do Céu Albuquerque como Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional. José Delgado, um comentário para já a esta, digamos, eleição, designação, subida, digamos assim, deste elemento da região para um cargo que não deixa de ser de extrema importância também para a região, Maria do Céu Albuquerque, a Secretária de Estado. Então, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a todos os temarenses. Sim, é importante que pessoas da nossa região, pessoas que convivem connosco e nas decisões, porque através da comunidade intermunicipal acaba por ser assim, sejam nomeadas e sejam elevadas a cargos tão importantes. Portanto, penso que é positivo. Agora, isto passa muito por Abrantes, a comunidade intermunicipal, como é que vai reagir, como é que vai ser a gestão de tudo isto. Penso que isto foi tudo muito instantâneo, não é? Portanto, há que preparar e responder a estas situações. É de facto positivo e no desenvolvimento regional, que é a pasta que vai ter, poderá também ser um contributo para a nossa região. Também tem outro lado da situação. Estava no último mandato, isto é a preparação de um novo candidato da Câmara de Abrantes. Portanto, tem 3 anos para preparar e para entrar no sistema de concorrer às próximas eleições. Portanto, isto é 2 em 1, e através deste sistema, de facto, está-se a abrir a Câmara de Abrantes uma nova candidatura, uma vez que a Maria do Céu Albuquerque já não podia recandidatar-se a partir de 2021. Como Secretária de Estado, penso que tem capacidade para isso, tem demonstrado capacidade na gestão. No entanto, vai ser um grande desafio que responda e que o Médio Tejo venha anunciar com essa situação, porque bem precisamos de apoios e Abrantes tem tomado a dianteira em relação a tomar nessas situações. Enfim, mas é positivo, espero que tenham um bom desempenho desta tarefa, que não é fácil, de grande visibilidade, e que o Médio Tejo também consiga evoluir, se assim for, e se houver condições, para que apoie também alguns projetos que ela bem conhece, como Presidente da Comunidade, e que isso seja positivo, por nós tudo bem. Tomar diretamente não tem muito a ver, mas é uma bela estratégia de António Costa convida a Maria do Céu Albuquerque para Secretária de Estado e, entretanto, preparam já, não as europeias, mas as eleições autárquicas daqui a 3 anos. É uma boa estratégia. O Cristóvão, comunga desta opinião. Bom, os partidos organizados são assim, mas boa tarde antes de mais a todos e aos ouvintes em geral. Sim, portanto, não é, vamos lá ver, não é uma surpresa, ao contrário daquilo que possa ser transmitido, pelo menos para nós que vivem estas coisas no dia-a-dia mais de perto, já era expectável há algum tempo e portanto isso vinha a acontecer. Esta como outras alterações que aconteceram. Posso aqui confidenciar que há um mês atrás tivemos cá o então Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, uma pessoa de quem sou pessoalmente também amigo há muitos anos, o Pedro Nunes Santos, e já sabia perfeitamente, aliás, no jantar que fizemos cá em Tomar antes do debate que ocorreu,
em bom rigor, estivemos a falar já essencialmente de assuntos que têm a ver precisamente com infraestruturas e outras situações, porque já tínhamos muito essa perspectiva de que o Pedro Nuno iria ser o novo ministro dessa área, assim como outras situações a nível nacional. Naquilo que nos interessa mais a nível regional, sim, a questão da Maria do Céu Albuquerque, portanto, que tem realmente uma vasta experiência já. Ela é vereadora, eu conheço-a desde essa altura, ela é vereadora da Câmara de Abrantes desde 2005, depois em 2009 passou a Presidente de Câmara. Como aqui já foi dito, ela está no seu último mandato, portanto já não poderia recandidatar-se. E ao longo deste tempo também foi, de facto, adquirindo alguma... isto é sempre um trabalho coletivo, obviamente, não é individual, mas foi tendo algum destaque desde logo porque há vários mandatos, neste caso partidários, portanto que ela faz parte do Secretariado Nacional, portanto se não me engano vai no terceiro mandato, se não estou em erro, enquanto também membro do Secretariado Nacional do partido, e portanto isto obviamente dá-lhe também uma outra ligação e um outro enfoque. Penso que vai ser importante porque efetivamente a pasta que ela vai ter a seu cuidado, portanto o desenvolvimento regional, é algo onde a experiência da autarca de facto é fundamental. E acho que aqui para nós, para a região, e estou certo que não vai ter, é importante a visão da autarca, mas sem a visão enquanto autarca, porque enquanto autarca nós temos que defender cada um de nós o nosso concelho, e portanto neste caso com certeza isso não vai acontecer, vai ter uma perspectiva obviamente regional e nacional, e penso que para nós e para a região será importante. E depois tem aqui um segundo, para nós tomarenses, tem aqui uma segunda nota que é, enfim, não é propriamente uma inconfidência, porque as coisas são naturais, portanto a nossa Presidente, a Anabela Freitas, é atualmente a Vice-Presidente da Comunidade Intermunicipal do Tejo, do Médio Tejo, e portanto naturalmente, aliás, hoje é Presidente, a partir de hoje é Presidente da Comunidade, interinamente, e assim poderia ficar, mas ela já o manifestou. Portanto, que sim senhor, que está disponível para essa função, mas que quer ser eleita, não por... Isto vai acontecer dia 28. E, portanto, está previsto precisamente para dia 28, portanto, essa... E à partida, até porque já havia reunião marcada da Comunidade Intermunicipal e, portanto, reunião de Presidentes de Câmara para esse dia, e à partida, portanto, essa eleição acontecerá nesse dia, ou seja, para nós tomar, também não deixa de ter esta nota. Portanto, tínhamos a Vice-Presidência e, à partida, tudo indica que passaremos à Presidência da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. José Delgado, esta, digamos, nomeação, que é uma nomeação de facto, num setor, neste caso do planeamento, traz efetivas mais-valias para a região. Tendo em conta, nomeadamente, a discussão do próximo quadro comunitário de apoio, por exemplo, pode estar aqui, digamos, uma lança, entre aspas, para beneficiar de alguma forma, ou trazer benefícios melhor para a região? Eu penso que sim, porque tem uma vantagem, conhece bem a região, como Presidente da Comunidade Intermunicipal, e não só, e estando nesta área, poderá de facto encaminhar e apoiar aqueles projetos que se forem apresentados e que sejam estruturantes para a região. O Plano Nacional de Investimento tem uma série de projetos já para esta zona, para a nossa zona, e através do desenvolvimento município a município e depois com a análise e a aferição com a comunidade intermunicipal, hoje nada se faz sozinho, não é? Temos o sistema interativo de ir a concurso aliás, a comunidade intermunicipal tem esse objetivo, que é envolver projetos comuns a diversos municípios que são estruturantes para a região, a nível de infraestruturas essencialmente, nos diversas situações, como saneamento, abastecimento de água, vias, novas travessias, etc, etc. Tudo isto poderá ter uma mão que, conhecendo as necessidades, e aqui não é uma questão de cunha, é fazer a avaliação
correta das necessidades, e nós no Distrito de Santarém precisamos ainda de muita coisa, não bastam autoestradas, é preciso muito mais, e temos carências que todos nós conhecemos ao nível do ordenamento do território, da definição de todos estes instrumentos, ao nível do abastecimento de água, do saneamento, dos resíduos sólidos. Portanto, estão a ser criados mecanismos que necessitam de ser potenciados, e poderá ser, conhecendo, poderá canalizar esses apoios e dar apoio. Não faz nada de mais se o fizer, fica-lhe bem, e nós precisamos. Portanto, não é que uma questão de cunha, é uma questão de avaliação das necessidades, e nós temos de facto ainda muito por fazer, e isto poderá ser uma oportunidade. Mas acima de tudo temos de ter a competência em projetos credíveis a nível dos municípios e da comunidade, que sejam avaliados e sejam contemplados nos fundos que por aí existem. São tantos. O Plano Nacional de Investimentos é tão vasto, é tão otimista, que isto não vai ser fácil, mas sim, esperemos que sim. Precisamos. Na mesma linha de pensamento, e já que falamos da comunidade intermunicipal, também este facto de ir assumir esta liderança, em princípio, como está indicado, pode ser também, no nosso caso concreto, Conselho de Tomar, uma mais-valia. É uma boa oportunidade, de facto. Fica uma vaga. Tomar já teve a presidência durante muitos anos. Se voltar a ter, é muito positivo. Tudo o que for de Tomar e se trabalhe por Tomar, desde que seja uma mais-valia, nós estamos, como sempre disse, apoiamos e colaboramos, não deixando de dar a nossa opinião e a nossa visão, que muitas vezes é diferente, mas acima de tudo, Tomar ainda tem muitos problemas para resolver. Tomar não é só turismo, não é só património histórico, não é só tabuleiros, é muito mais, e há que fazer muita coisa. Mas o mais importante hoje é que haja um diagnóstico correto das situações, das necessidades dos concelhos e da região, e que depois haja uma resposta. Isso só se consegue com bons projetos, com visão e com trabalho entre todos os municípios, independentemente da cor política da presidência. É importante que todos os autarcas trabalhem para o bem comum, isto é, para criar uma região estruturada e sustentada, com mais riqueza, mais desenvolvimento e mais emprego. É isso que nós temos que pôr. É o mais importante das vezes que as cores políticas. O Cristóvão, este cargo, digamos assim, e agora falando do facto de estar inserido na maioria que gera o município de Tomar, esta nomeação pode, digamos, de facto, elencar e servir para fomentar, de facto, investimentos importantes na região. Que opinião ou que investimentos seriam prioritários, para além, obviamente, daquilo que está elencado no Plano Nacional, mas na ótica do município de Tomar, que investimentos é que seriam prioritários esta Secretária de Estado, digamos assim, apadrinhar? Bom, obviamente, quando falamos de investimentos por parte do Estado, essencialmente fala-se de infraestruturas, não é? E nós realmente ainda temos algum déficit no nosso território, e aqui falo do distrito enquanto área maior, e não me focando especificamente em Tomar. Há, de facto, no nosso território, ainda hoje falámos disso ou ontem, porque nós gravamos à segunda, mas, portanto, falámos disto na última reunião de Câmara. Portanto, a questão que há pelo menos de um atravessamento que está em falta no Tejo, e obviamente que, na minha opinião, é de facto o atravessamento da Chamusca, que é estratégico para todo o distrito e não apenas para um ou dois concelhos. Portanto, é estratégico em termos desta ligação regional e deste desenvolvimento das vias a nível regional, mas também muito pela questão ambiental e que, portanto, o Ecoparque do Ralvão, portanto, para onde vai todo o lixo e mais derivados a nível distrital,
e não só, porque há concelhos, sem ser do distrito, também, que também vão para lá, e em alguns casos até a nível nacional, portanto há determinado tipo de distritos que vêm de todo o país para ali, para a chamusca, e portanto isso obriga de facto a uma logística desde logo a nível de transportes, que requer uma atenção e uma estratégia efetivamente regional e até nacional. E portanto esse atravessamento que melhore as condições atualmente existentes na ponte da chamusca é muito importante, assim como a continuidade do IC3 que falta, aliás, da A13 que falta, portanto, fechar, essencialmente entre a Golgã e Almeirim. Portanto, há esta parte da A13 que falta fechar e que é importante e determinante realmente para todo o distrito, para toda a região. Claro que depois, a nível de outros investimentos, de investimentos privados, nomeadamente na área de criação de postos de trabalho, portanto, obviamente que há muitas áreas importantes e aí, obviamente que há perspectivas regionais, mas depois, obviamente, cada concelho compete por si, não é? Portanto, nós, apenas para dar o exemplo de Tomar, nós estamos em ligação muito direta atualmente com o ICEP, assim como com outras entidades, no sentido de, assim que se toca uma campainha a dizer que há um investidor, algures, que precisa de um sítio para 50 postos de trabalho, para 100 postos de trabalho, para 400, como já nos aconteceu recentemente, só que não tínhamos de facto nada no concelho que permitisse uma ocupação desse género, mas portanto nós andamos sempre à procura e aí todas as áreas, eu diria que não há áreas melhores que outras. Claro que não queremos, se calhar, não daremos, obviamente, prioridade, por exemplo, a questões que tenham, por exemplo, impactos ambientais muito grandes, não é? E aí, por exemplo, se formos ao nosso passado, que às vezes na nossa comunidade fala-se muito, realmente de forma um pouco saudosista do passado, sim, nós tínhamos grandes fábricas de papel, por exemplo. Hoje, se calhar, já não é bem isso que se pretende, nem isso existe, nem isso vai acontecer, mas se calhar não queremos indústrias tão poluentes que de facto sejam nocivas para o nosso dia-a-dia, para a nossa vida, e enfim, para o nosso meio ambiente. Mas obviamente que, à parte dessas questões, não discriminamos, seja de indústria automóvel, seja de novas tecnologias, venham as indústrias e nós andamos sempre à procura delas. E, portanto, aquilo que a nível central, e felizmente este governo tem tido muito também essa atuação e as várias agências governamentais que tratam destas matérias, de tentar distribuir pelo território nacional e, portanto, tentar fugir realmente das grandes áreas metropolitanas e do litoral, portanto, tentar realmente criar mecanismos para que seja mais fácil estas empresas, sejam maiores ou menores, fixarem-se em outras zonas que não as grandes áreas, é muito importante. E aí, uma nota que o José Delgado normalmente nas reuniões de Câmara até usa, pronto, é um dos temas que mais, enquanto oposição, mais menciona, de facto, a questão dos instrumentos de gestão do território. Sejam os PDMs, sejam os planos de pormenor, sejam outras situações. A forma como nós, os municípios, são tão pequeninos junto das... por exemplo, no caso de Tomar, só o PDM foram 50 entidades que deram parecer, 50. Portanto, os municípios são tão pequenos para conseguir lutar contra a burocracia e contra, enfim, os poderes dos gabinetes destas instituições, que se não houver uma forma de realmente de coordenar isto, que é o papel das CCDRs, das Comissões de Coordenação, mas depois na prática coordenam muito pouco, coordenar isto e de obrigar as entidades a ter visões comuns e pareceres comuns e uma forma mais célere de atuar, nomeadamente com os municípios, é muito difícil que estas coisas avancem, porque, portanto, o desenvolvimento regional fora do litoral, de facto, aconteça de forma mais simples, porque, eu dou este exemplo, de facto, uma empresa recentemente, como eu dizia, procurou-nos para algo que tinha os tais eventuais até 400 postos de trabalho. Mas precisava de 40 hectares para se instalar. Nós não temos no nosso concelho nenhuma zona que esteja pronta a licenciar com 40 hectares. Os mecanismos para conseguir alterar isso demoram meses, se não forem anos. E, portanto, isto obviamente que o que é que acontece? Acontece que estas empresas obviamente vão onde já têm a coisa mais ou menos chave na mão. E portanto, é muito difícil para municípios como Tomar e como todos os outros que estão realmente fora da faixa do litoral,
e que não tenham ao longo dos anos também feito suficientemente o seu trabalho de casa no sentido de ir preparando os espaços, mas obviamente 40 hectares é muito difícil qualquer município ter de mão preparado. Portanto, aí é que é muito importante pôr as entidades nacionais de facto a trabalhar de forma mais célere e mais organizada com os municípios e às vezes entre elas, porque da minha experiência de PDM e tudo mais, mesmo entre elas aquilo muitas vezes corre mal. Já, delegado, esta questão do planeamento é essencial, não é? Esta é essencial e eu tenho falado quase sempre nela, porque é estruturante para tomar. Os instrumentos de ordenamento do território definem o uso do solo. E se não os tivermos, não conseguimos de facto desenvolver, porque estamos agarrados a instrumentos mais antigos que necessitam de ser revistos face à evolução e à necessidade, até à evolução das tecnologias e tudo isso mais. Portanto, e há empresas desta área que andam por aí. Mas, de facto, o ICEP, o ir à procura, é importante, mas não vale a pena muito ir à procura se nós conseguimos colocar cá. Portanto, é um trabalho de procura apenas. O que é preciso é, de facto, temos instrumentos que respondam às necessidades. Temos uma série de planos de pormenor em Tomar, eu penso que são planos de pormenor a mais. Não percebo porque é que uma cidade tão pequena tem uns 5, 6 planos de pormenor. São mais. São o plano do Mercado e Flecheiro, do Centro Histórico, agora do Val de Ovos, das Avessadas, enfim, uma série de instrumentos e mais os que vêm aí, que estão previstos no novo PDM, são planos por menor que demoram muito tempo a fazer. A Câmara tem poucos técnicos nesta área, não é possível. Era preciso mais técnicos, eu tenho feito este desafio à Câmara, precisa de mais técnicos ou precisa ter empresas prestadoras de serviços, porque não? Porque isto é um investimento, não é um custo, para que rapidamente estes instrumentos estejam aprovados e disponíveis para o investimento. Porque senão são intenções. E de ano para ano as coisas vão andando e nós não temos os instrumentos. As empresas vão batendo à porta e nós não os conseguimos colocar em Tomar. O que estamos a truncar, desenvolvimento, criação de empregos e tudo isto. E depois temos que ter uma voz firme em Tomar, porque estamos a ser violados ou a querer ser violados em termos daquilo que são os nossos anseios em termos de desenvolvimento. Por exemplo, 2 ou 3 situações que são, de facto, estranhas e que vão, de facto, criar aqui um grave problema em Tomar. Um deles é a famosa REN no Centro Histórico de Tomar. Isto é a maior das aberrações que eu já vi até hoje. Com base em cheias de 100 anos e 500 anos, estamos a brincar connosco. Estão a brincar. Pessoas estão atrás de uma secretária não sei onde, se calhar nunca viram o Rio Nabão, estão a definir a zona histórica, querem definir a zona histórica como REN. Isto implica que nunca mais se pode ampliar um edifício na zona histórica. Já que abordamos esta questão há 15 dias. Isto é uma miséria. Depois temos a questão da Albufeira do Castelo Bode, onde temos uma zona de proteção atualmente de 500 metros. E querem passar para 1000. Parte das aldeias vão ficar dentro disto. Acabou também o desenvolvimento. Portanto, isto temos que ter uma voz forte e ativa. Pode ser agora que a Secretária de Estado dê uma mão nestas temáticas. E isto desenvolve, porque há empresas a querer instalar-se em Tomar. Nós temos características próprias em termos ambientais, da natureza, do património, e as pessoas querem vir para cá. Temos hoje vias de acesso na envolvente de Tomar que permitem a chegada com facilidade. Portanto, em termos de acessibilidade e mobilidade a este nível não temos grandes problemas, mas depois não temos instrumentos que respondam às necessidades. Por isso é que eu digo, a Câmara tem que fazer um esforço, tem que investir em prestações de serviços, se for preciso, em adquirir mais técnicos e aproveitar outros técnicos que estão pela Câmara, que também sabem desta poda e que não estão na área. Há que juntar todo este esforço para que os instrumentos
se aprovem rapidamente para que possam vir mais empresas. Não é com suspensões pontuais de PDM ou de planos pormenor que nós vamos resolvendo isto, mas isto são pequenos avanços e nós precisamos de avanços muito grandes. Vamos passar a um outro tema, neste caso a ciclovia. Foi um dos assuntos também de destaque nestes últimos dias e que teve a apresentação do próprio projeto, um investimento de 1,8 milhões de euros, mas um investimento, o Cristóvão, que merece algumas críticas, nomeadamente porque vai trazer, segundo alguns, e as redes sociais têm sido pródigas neste tipo de comentários, novos estrangulamentos, digamos assim, ao Conselho. Não é? Como é que é? Bom, então eu antes de mais, sobre redes sociais e comentários normalmente anónimos, em alguma página mais em específico, devo dizer que ligo pouco, até porque são sempre a mesma meia dúzia de pessoas. Agora, como em alguns casos, quem ainda acompanha estas coisas há muito tempo, eram as mesmas há 10. Às vezes lá mudam um ao outro, que julgam que são anónimos, mas aquilo é sempre tão fácil de perceber. Enfim, bom, sobre a questão fundamental, e apenas aqui dizer, isto não é um projeto de uma ciclovia, portanto estamos a falar do tomar ciclável, neste caso, ou seja, o projeto de reabilitação das duas avenidas, enfim, para ser mais fácil situar para a generalidade dos tomarenses, portanto, no fundo, a Estrada da Serra. Aquilo que ainda vulgarmente chamamos a Estrada da Serra. Portanto, ou seja, o troço compreendido entre a Praceta Raul Lopes, portanto, no fundo, o alçado sul do antigo Colégio Nuno Álvares, até ao Instituto Politécnico de Tomar. Sendo que este troço, no fundo, divide-se então em duas avenidas e a própria obra tem duas filosofias base diferentes numa e noutra. A obra, portanto, no fundo há uma separação até, no fundo, a rotunda que está no topo sul da Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, ou seja, a Avenida do Continente, para ser mais fácil de situar. Portanto, até aí o projeto tem uma filosofia e daí em frente, portanto, até ao Politécnico tem outra filosofia. Mas antes disso, portanto, o município, no mandato anterior, desenvolveu, até porque estávamos numa fase ainda mais inicial de quadro comunitário, desenvolveu um conjunto de projetos e candidaturas que se inserem naquilo que os municípios podem concorrer, portanto, a fundos comunitários. E é preciso dizer isto, que às vezes é difícil de explicar de forma mais geral às pessoas, que não são os municípios que definem os grandes desígnios. Não é sequer o país. Os grandes desígnios são definidos a nível europeu e depois nacional. E os municípios, naquilo que é a sua esfera de competência e nas candidaturas que têm disponível, têm basicamente uma decisão a fazer. É ou concorrem ou não concorrem. Portanto, essa é a primeira coisa que às vezes é preciso explicar àquele tipo de comentário de quando estão a gastar dinheiro nisto, melhor fossem fazer outra coisa qualquer, que obviamente na opinião de cada um pode ser sempre e legitimamente qualquer outra prioridade. Portanto, essa é a primeira questão. As candidaturas para projetos de uma determinada tipologia só estão para aquilo. Portanto, o dinheiro ou vem para aquilo ou não vem. Ora, quais são os 3 ou 4 grandes desígnios que no fundo se espelham depois nas candidaturas disponíveis? São essencialmente questões de reabilitação ou regeneração urbana, onde este projeto claramente se insere. São questões de mobilidade e de novos hábitos de mobilidade, onde este projeto claramente se insere. E depois também as questões de eficiência energética, não é já tanto o âmbito deste, apesar que obviamente no projeto também está prevista a substituição da iluminação pública por novos sistemas LED, etc., mas não é o enfoque principal. E depois também os das áreas sociais, que também não é o enfoque deste projeto. Portanto, este projeto, como vários outros que temos, que no seu conjunto fazem uma coisa que é o PEDU, portanto são os planos estratégicos de desenvolvimento urbano, a que só os municípios com cidades podiam concorrer, é o caso de Tomar, e portanto temos um conjunto de obras que se inserem nesta situação. É este troço, é a questão da reabilitação da Nuno Álvares Pereira, é a Várzea Grande, portanto todos eles se inserem nesta ideia global da questão da regeneração urbana e também da criação de novos hábitos de mobilidade
no fundo, de dar mais conforto às pessoas e muito naquela lógica daquela frase que se usa muitas vezes, que é já vulgar, do devolver as cidades às pessoas. É muito esta lógica. E, portanto, nesse âmbito nós definimos um conjunto de candidaturas e aí sim, pode-se dizer, bom, mas esta avenida se calhar não era prioritária era a outra. Isso é aceitável, mas é preciso perceber que a baliza da discussão é esta, não é, em vez de fazer isto, podia-se ir fazer uma escola não sei onde. Não é assim que funciona. Estes financiamentos, que são a 85%, só servem, neste caso, para projetos de regeneração urbana e de mobilidade. Ora bem, nesta lógica, e seguindo, no fundo, também alguma coerência com que deve acontecer, portanto, neste caso, com lideranças camarárias anteriores, também não se deve sempre deitar fora todos os projetos, portanto, deve-se perceber o que é que, em cada caso, o que é que faz sentido e o que é que não faz, e, portanto, há uma lógica, que já nem é de agora, de ciclovias e de dotar a cidade de ciclovias. E com algumas partes construídas, nomeadamente no âmbito do Polis, houve algumas pequenas partes que foram construídas. E, portanto, nós pegámos um pouco nessa filosofia e tentámos desenhar, no que diz respeito às ciclovias, um plano global. Este plano, no fundo, tem 2 eixos, que é, no fundo, o eixo norte-sul, e esse é a tal parte que até já há partes construídas, que é, no fundo, uma lógica de, mais ou menos, a seguir o leito do rio. Portanto, estamos a falar dentro da cidade. Isto passa-se dentro da cidade, fora da cidade, a questão é diferente. Mas dentro da cidade tem muito esta lógica. Portanto, o eixo norte-sul, seguindo o mais possível o rio Nabão, e o eixo, chamemos-lhe este-oeste, portanto, entre o Politécnico e o Convento de Cristo. E, portanto, é claro que isto é, no fundo, um puzzle que não é para se fazer de uma vez. É um plano geral para ir construindo à medida que as várias obras se vão encaixando. Mas eu diria que desta questão, portanto, deste projeto em concreto, destas 2 avenidas, ou da Estrada da Serra, que tem tido muito este enfoque na questão da ciclovia, muitas vezes com argumentos que nem são os reais, que correm nas redes sociais, por exemplo, o argumento que se está a estreitar ou que se vai passar para uma só faixa, o troço para situar e passando a publicidade, portanto, a rotunda de McDonald's e a rotunda do Continente. É um falso argumento. Aquela avenida nunca teve realmente as duas faixas em cada lado, porque quando ela foi construída, essa avenida, existiam e existem casas, portanto, quando se chega à rotunda do McDonald's, na verdade nunca houve 2 faixas a sair ou a entrar nessa rotunda. Há ali um estrangulamento. E pior é que já depois dessa avenida ter sido construída, licenciou-se lá uma casa. Que lá está, uma casa recente, portanto, com 10, 12 anos, por aí. E, portanto, isso é uma falsa questão. Aquela avenida nunca teve essas 2 faixas. Enfim, há depois muitos argumentos que não são propriamente os corretos, mas para também não ocupar aqui muito do discurso e dar oportunidade ao José Delgado me contrariar, o que quer dizer é isto. Portanto, este projeto insere-se num conjunto de outros. E aí tenho que dizer isto, por exemplo, ainda na sexta-feira passada, numa Assembleia Municipal, a senhora Presidente do PSD local e igualmente Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, na mesma intervenção que faz, que aliás é recorrente, diz-se e contradiz-se. Portanto, diz por um momento que não concorda com os projetos, com o da Várzea, com não sei o quê, mas depois, logo a seguir, na mesma intervenção, diz que esta Câmara não aproveitou os fundos e não faz, e portanto não está a apostar na regeneração urbana. Ora, tudo isto é exatamente regeneração urbana. Esse é o primeiro e principal propósito. Portanto, aproveitar estes fundos para mudar a tipologia destas ruas, neste caso, destas avenidas. E dou apenas um exemplo, para terminar, um exemplo do passado, mas que é a uma escala diferente, mas que é um bom exemplo para se perceber que estas coisas às vezes, enfim, antes da mudança podem sempre suscitar algumas dúvidas, mas depois a realidade vem se impor, que é, aqui há uns anos atrás, há também talvez uma dúzia de anos, era então presidente o engenheiro António Paiva, e a rua Amorim Rosa foi também reabilitada. Precisamente nesta mesma lógica daquilo que se está a fazer, dar-lhe um perfil mais urbano e mais específico para aquela localização. Se bem se recordam, na altura acrescentou-se aqueles separadores centrais da rua, e isso foi muito polémico na altura. As pessoas diziam precisamente os tais argumentos que são precisamente contrários àquilo que se pretende fazer, que era aquilo ia criar mais insegurança, que ia prejudicar a mobilidade da rua, que ia...
Ora, foi precisamente o contrário, e acho que hoje ninguém contesta o que é que aconteceu naquela rua. Portanto, a rua hoje é mais segura, porque, por exemplo, não é possível, não dá para estacionar em segunda fila, coisa que antigamente acontecia muito. Portanto, a rua é mais segura e ganham um perfil claramente mais urbano. Mas mudaram-se hábitos, porque hoje só passa naquela rua quem tem mesmo que passar naquela rua. Aquela rua passou a ter um perfil que é destinado à habitação e ao comércio daquela rua. E praticamente fora isso, mais ninguém lá passa. E é também um pouco isso que estas intervenções têm que fazer. Mudar alguns hábitos. Nesta zona, por exemplo, é preciso lembrar o principal, portanto, o equipamento escolar da cidade está muito concentrado nesta zona. E, portanto, isso é também preciso criar aí algumas condições de segurança que também tenham a ver com isso. E sim, de facto, mudar algumas mentalidades. Às vezes não é preciso chegar mesmo à porta, pode-se estacionar um bocadinho mais longe. Às vezes, se calhar, não é preciso mesmo passar nesta rua, pode-se passar por uma avenida maior que tenha outras condições e, se calhar, onde passam menos pessoas. Portanto, tudo isto faz parte destas intervenções, sempre com uma percentagem para algum risco de nem tudo correr exatamente como se planeia, mas isso faz parte da vida, e de, obviamente, serem discutíveis como são, mas que sejam discutíveis com os argumentos certos. O PSD, de facto, não tem a mesma opinião deste processo. Nós temos batido muito esta questão das ciclovias, especialmente as que estão inseridas nos projetos de requalificação, que estão em projeto ou em fase de concurso. E consideramos que a ciclovia é importante. Hoje temos o exemplo de Lisboa, que em Lisboa não se andava de bicicleta, hoje já se vê muitas pessoas a andar de bicicleta. Mas para isso é preciso dar condições, é preciso que o instrumento que se cria responda às necessidades e seja de fácil utilização e, acima de tudo, tenha o benefício do lazer, de um transporte diferente para o posto de trabalho, porque não, mas também a segurança. Portanto, as questões têm que ser abordadas desta forma. Nós temos sido críticos em relação ao projeto das ciclovias, em todos eles, sem exceção, porque consideramos que estes projetos, primeiro, no Nova Espereira e na Estrada da Serra, vamos chamar assim para referenciar melhor, são projetos que têm que estar ligados ao resto da cidade. Tem que se criar uma rede ciclável, uma verdadeira rede ciclável. E nós temos em Tomar características ideais para a bicicleta, que temos uma zona praticamente plana, tirando a zona do Castelo e do Convento, tudo o resto é muito plano, portanto, até uma cidade que, em termos de acessibilidades e em termos de promoção, até isso pode ser usado de facto. Nós sabemos que os fundos são a Comunidade Europeia que os definem e os países e os concelhos vão, se assim entenderem. Há muitos concelhos que não concorrem, nós concorremos. Eu acho que devia concorrer ainda há mais coisas, porque são oportunidades que muitas vezes depois mudam os fundos e perdemos a oportunidade de lá ir. Em relação às ciclovias, não é uma tradição em Tomar, de facto. Neste momento temos a da Pedreira, que tem tido também alguns problemas por questões de segurança e talvez pelo traçado, que tem criado também uma grande polémica, mas o que nós em primeiro lugar consideramos é que haja de facto um projeto global de ciclovias, que depois os instrumentos, as requalificações e os projetos respondam e estejam inseridos neste estudo global, porque nós temos que fazer a ligação destas ciclovias que estão em análise com o resto da cidade. Não vamos depois fazer outra requalificação e vamos tentar fazer ali um casamento que nem sempre é possível. Portanto, isto precisa de planeamento e organização ao nível das ciclovias e depois, definido isso, e agora em relação a estes dois casos, não entendo porque é que temos ciclovias duplas. Os traçados, é claro que têm condicionantes, têm que ser estudados e analisados, por isso é que servem os projetistas e o poder político e depois decido em função daquilo que é apresentado. Mas acima de tudo, e isto tem falhado um pouco, tem que haver um aspecto crítico de quem analisa e dizer, eu não quero isso. Nós temos que ter essa capacidade, não temos que aceitar tudo o que os projetistas nos apresentam.
nós temos de ter um espírito crítico, porque nós é que conhecemos a cidade, nós é que conhecemos as características. Agora, é bem-vindo, estas ciclovias são bem-vindas com segurança, com oportunidade de lazer, com tudo isto, com uma alternativa de ir para o emprego, porque o que se pretende é que as pessoas larguem o carro dentro da cidade e vão de bicicleta para a escola, para o emprego, e se calhar, se houver isso disponível e em boas condições, nós conseguimos dar esse passo. Mas não basta fazer ciclovias. Isto tem que ser fazer bem à primeira. Nós temos que oferecer algo que seja seguro e que tenha um traçado que faça esta conjugação do ir ao trabalho, do lazer e da segurança. O Cristóvão falava aqui da questão da opção, este projeto ou um outro projeto, 1,8 milhões de euros em ciclovias ou num outro projeto de requalificação urbana? Eu ainda tenho alguma dificuldade para perceber isso, porque ainda não vi o plano completo, um estudo que abranja toda... E depois não é só a cidade, nós temos que pensar nas freguesias e também a cidade responder em termos de ciclovias a sua extensão para as freguesias. Agora, tem que se ter muita atenção com os traçados. Por exemplo, este traçado da Serra tem muitas zonas em que temos de sair para a estrada, em que, pelas características da via, em que depois passamos a via dupla. Sinceramente, não gosto da solução, nunca a faria assim. Tem que ser um traçado que dê confiança, em que não se tenha que andar a passar de um lado para o outro. Sabemos que temos que fazer os atravessamentos de vias, de passadeiras e de outras situações, mas eu sinceramente tenho dúvidas. O traçado não responde. 2 vias numa cidade como a nossa, que não tem hábito, mas não é só aqui, no Nova Espereira também tem-se 2 vias previstas. Depois, na Nova Espereira, por exemplo, temos no passeio, o projetista, e está a concurso, projetou no passeio pavimentos, revestimentos lisos e na ciclovia foi pôr paralelepípedos. Portanto, isto está tudo um pouco... Falta aqui, de facto, um espírito crítico em relação a esta coisa. Agora, e também é preciso que se fossem disponibilizadas bicicletas para que o utente e o cidadão pudesse pegar numa bicicleta e deixar no outro local e depois ter um sistema de recolha. Isto hoje está bem afinado em Lisboa, é rentável, disponibiliza meios, e porque depois muitas pessoas não têm a bicicleta, não vão comprar uma bicicleta para ir dar uma volta e portanto tem que se pensar disto de uma forma mais completa. Eu sei que estão previstas algumas bicicletas e algumas ilhas com bicicletas, mas eu acho que é o momento de fazer aí algumas alterações e estamos a tempo disso, porque temos de ter vias cicláveis, sim, oferecer este produto aos temarenses, sim, ajuda ao ambiente, sim, mas tem que ser em segurança, é um convite ao lazer, é um convite para deixar os carros em casa, especialmente às pessoas que vivem na cidade e trabalham na cidade ou que estão na proximidade da cidade, mas é preciso pensar isto como um todo. E se não pensar como um todo, poderemos ter dificuldades na gestão destes processos no futuro. Muito bem. Só mais uma notinha rápida, temos passado ao tema seguinte. Sim, só apenas 2 ou 3 notas. Primeiro vou deixar essa para o fim. Primeiro, uma questão de base e de fundo que é muito importante e de procedimento. Essa coisa de que os técnicos, e tem que se olhar bem, o tempo em que os técnicos mandavam nas decisões políticas, e eu denunciei isso durante anos e anos, e muitos outros, e já passou. Portanto, agora, precisamente, as decisões são políticas e é assim que devem ser. Baseadas, obviamente, dependendo dos casos, mas em parceiros ou em estudos técnicos, e sim, aqui, obviamente, por exemplo, às vezes fala-se na largura das ruas, que vamos baixar, ou que vamos encurtar, ou que vamos... Não, isto está tudo definido. As normas técnicas dizem quais é que têm a ser as dimensões para esta situação, ou para aquela, ou enfim. Portanto, tudo isso, obviamente, está presente. Agora, a decisão é política e os técnicos fazem de acordo com, nomeadamente neste caso dos projetos, os cadernos de encargos que lhes são entregues. Claro que há sempre questões de opção deste ou daquele material, por exemplo, que aí pode ser um bocadinho mais da proposta técnica, mas mesmo isso é analisado e avaliado por nós e em muitos casos já se alterou. Aliás,
nos projetos que temos estado aqui a falar um pouco mais, portanto, este da Estrada da Serra ou da Nuno Alves Pereira, isso aconteceu em vários momentos. Portanto, não houve uma proposta fechada e nós aceitámos como vinha. Não, isso não aconteceu. Por fim, não. Segunda nota, sublinhar uma vez mais, nós não estamos a falar, isto não é um projeto de ciclovias, isto é um projeto de regeneração de avenidas, neste caso de avenidas, são todas avenidas, em que nessa regeneração também vai levar a componente de ciclovia, mas o projeto é muito mais vasto que isso. Agora, a questão de ciclovia é não só um desejo nosso, mas é óbvio também que é uma questão da própria candidatura poder ser financiada. Se não tiver essa ciclovia, não quer dizer que não fosse, porque é regeneração urbana, mas pelo menos a capacidade de financiamento seria seguramente bem menor. Por fim, então a questão das bicicletas, sim, está previsto, temos andado, aliás até já temos pelo menos os primeiros locais identificados, locais, portanto, para serem, portanto, que venham a levar, temos já meia dúzia de locais na cidade identificados, que já estão definidos como tal, e que depois poderão vir, decorrente da experiência que venha a acontecer com esses locais e da utilização das bicicletas, poderão vir a ser acrescentados. Mas ainda assim queria dar uma nota, porque obviamente nós temos sempre tendência, quer dizer, em tomar às vezes até não, mas enfim, às vezes usa-se de facto os exemplos de outros locais e nós, por exemplo, não nos podemos comparar com Lisboa. É preciso perceber que quanto maior for a escala, mais fácil é a gestão de um sistema destes e nomeadamente a gestão de realmente de ter uns milhares de bicicletas distribuídas num espaço que depois aquilo automaticamente quase por si o sistema funciona, porque hoje eu deixei aqui, amanhã alguém pegou aqui e leva para o outro lado. Numa cidade da nossa dimensão, o sistema tem que ser diferente, porque efetivamente não há essa dimensão de escala, nós não podemos ter aqui milhares de bicicletas e, portanto, todo o processo é não só à escala mais caro, mas também de mais difícil gestão e, portanto, é também tudo isso que estamos a considerar, mas sim, estão previstas, estão já identificados os seis primeiros locais, não quer dizer que venham a acontecer todos ao mesmo tempo, por exemplo, na Várzea Grande vai ficar um desses locais, obviamente será só colocado, portanto, no decurso da obra, mas sim, vai acontecer. Estamos ainda a estudar um pouco como é que vai ser esse modelo de gestão precisamente das bicicletas, portanto, porque não temos a capacidade de ter, lá está, pessoal, funcionários, recursos humanos, só para andar à procura das bicicletas onde é que elas ficam, não é? Portanto, estamos a estudar esse modelo seguinte. Muito bem, vamos adiante e vou saltar aqui um dos temas que poderá ficar para uma próxima oportunidade. José Delgado, pombos, este é um assunto que mexe com muita gente em Tomar, as sensibilidades são muitas à volta desta temática, foi também abordado na última Assembleia Municipal o controle dos pombos, mas de facto assistimos, digamos, aos problemas, ao continuar dos problemas. Os pombos, de facto, são um problema das cidades, especialmente dos centros históricos, e Tomar tem essa situação. Nós, no dia-a-dia, vê-se que os pombos ocupam os espaços e depois trazem graves problemas, quer ao nível de saúde pública, quer ao nível da degradação de algum património, nomeadamente o património histórico, mas todos nós verificamos que existem pombos por toda a cidade e que criam problemas de facto muito graves às populações e a tudo o que diz respeito à cidade. Mas como resolver isto? Portanto, até agora tem havido muita dificuldade, ainda ninguém conseguiu resolver esta situação em Tomar. E o que se pretende é que se resolva de uma forma equilibrada a situação. Hoje há uma sensibilidade muito grande à volta deste tema, uns que defendem de uma forma até radical a extensão dos pombos, não podemos nunca ir por aí, o abate não é uma forma de resolver isto. E temos também as pessoas mais sensíveis com o bem-estar dos animais, no fundo isto preocupa-nos a todos. Hoje o caminho é esse, criar este equilíbrio, de facto, um equilíbrio ambiental, de saúde pública, porque todos nós conhecemos casos, eu conheço um caso de uma pessoa que faleceu por ter entrado numa zona onde havia fezes de pombos que depois desenvolvem fungos e bactérias e ácaros e todo o tipo e afetam em termos pulmonares, de alergias,
e de uma série de doenças que são graves e é complicado. Agora, como resolver? Como resolver criando aqui algum equilíbrio? É certo que a população é muito elevada de pombos e que tem de ser diminuída. E sendo diminuída consegue-se equilíbrio, porque todos nós gostamos de ver os pombos, mas em quantidade suficiente. É verdade que as pessoas também têm que ser educadas e dar passos atrás no sentido de não andar a alimentar os pombos por todo o lado. Como dizia hoje o Cristóvão, o pombo deve de ir alimentar-se por si próprio, e quando nós criamos esta alimentação fácil nos núcleos urbanos, logo estamos a atrair mais pombos, e o pombo tem a facilidade de se reproduzir com muita facilidade. Mas existem hoje sistemas para criar algum equilíbrio que tem a ver com o afastamento dos pombos e não com o abate. Portanto, o que nós pretendemos é que haja um controle da comunidade de pombos e criar condições para que se afastem destas zonas, e isso é possível. Hoje temos os pombais que... Temos que ir terminando. Contraceptivos e o milho, onde nos pombais substitui-se os ovos por réplicas, o milho também é contraceptivo. Temos os falcões que, com a sua presença, afastam os pombos. Tudo isto são sistemas que, assim como ultrassons, etc., que conseguimos, de facto, resolver este problema. Agora, os danos são imensos, especialmente a questão da saúde pública, tem que ser resolvido. A Câmara tem que dar este passo, tem que atuar, tem que resolver, porque existem, de facto, sistemas para resolver isto. É um investimento, tem que se gastar dinheiro, tem que se criar equilíbrio, porque as sensibilidades são muitas, mas há que enfrentar isto de peito aberto, sem receios, tem que se resolver. O Cristóvão, 2 minutinhos para esta Vou tentar questão. ser sucinto. Portanto, antes de mais dizer as coisas pelo seu nome, eu sei que isto para algumas pessoas é um atentado, mas daquilo que falamos é de uma praga. Portanto, a população de pombos em Tomar, neste momento, é uma praga. Neste momento, e há alguns anos esta parte. Porque não estamos a falar de um bando de pombos no centro histórico. Não, eles estão em toda a cidade, são aos milhares, e o próprio município tem muitos problemas nos seus edifícios, por exemplo, a Biblioteca Municipal, à conta dos pombos, mas os cidadãos em geral. Depois, o próprio município também percebe e recebe, porque isto é daquelas coisas que tem que ser mesmo um desígnio de comunidade. Temos que todos trabalhar para que isto se resolva, porque senão estamos, por um lado, o município a gastar dinheiro e, por outro lado, a contrariar isto, e, portanto, nunca se resolve. Portanto, nós recebemos na Câmara imensas reclamações entre vizinhos ou dentro dos condomínios dos prédios, porque há um vizinho que se queixa do outro que deixa precisamente a alimentação na varanda ou o que quer que seja para os pombos, portanto, é preciso que passar pedagogicamente esta mensagem. O pombo, no seu estado selvagem, deve procurar a alimentação, de facto, naturalmente. O facto de ter alimentação facilitada, que seja, lá está, como já referi, as pessoas deixam, seja porque vão aos caixotes do lixo, seja porque for, é isso que contribui muito para a sua fácil reprodução. Portanto, essa é a primeira questão. Depois, nós, sim, temos, nomeadamente já no mandato anterior, estudámos vários métodos, ainda aplicámos um ao outro experimentalmente, essencialmente no centro histórico, e teve alguns resultados visíveis, mas aquilo que neste momento temos previsto é, efetivamente, aliás, temos isso no nosso programa eleitoral, é a aplicação realmente dos tais pombais contraceptivos, o que não quer dizer que não venham a existir outras soluções complementares. Mas essa é, à partida, também da experiência e da avaliação que fizemos no mandato anterior, a solução para já mais eficaz, conjugada com a atitude cívica de cada um. E por fim, a dizer mais qualquer coisa que me esqueci, mas também o tempo já passou. Agradeço a ambos, mais uma vez, até de hoje a 15 dias, voltamos depois com mais uma edição do Às Terças com. Ficamos então por aqui, fique bem, fique com a IERT.